Olá, tudo bem, gente? Que isso? Eu fico, eu vou, eu fico. Qual é a desse canal? Gente, na verdade, eu não vou nem dizer que eu vou ou que eu fico, que o canal vai voltar ou não vai. A verdade é que eu vi a necessidade de falar sobre um assunto que eu julgo ser muito importante, que é o explante de silicone, e é um procedimento que eu estou passando, e eu decidi dividir isso com vocês, porque algumas mulheres dividem, etc, e me ajudaram muito. Então eu me senti vontade de falar a respeito disso, de conversar a respeito disso, e acabei decidindo aqui voltar aqui um pouco pro canal, porque é o único que eu tenho a abertura de falar esse tipo de coisa. Eu tenho um outro canal, mas é mais profissional, eu falo de design de interiores, não tem nada a ver eu colocar esses vídeos lá. Então pronto, eu tenho aqui o canal, eu falei tanto de maternidade, de amamentação, então por que não, né, voltar aqui para falar do explante. Eu dei um passo muito importante porque eu já estou pesquisando sobre isso há algum tempo, mas eu marquei com um médico aqui em Portugal para fazer uma consulta. Eu tô morando agora no Algarve, encontrei um médico, não o conheço, gente, não sei direito se vou gostar, se não vou, eu não sei como vai ser esse procedimento, mas eu pretendo dividir essa busca e tudo mais com vocês também. Eu espero que dê certo, né, que sejam... me indicaram, parece ser um bom médico, e eu espero poder dividir com você boas notícias, mas eu vou daqui umas semanas ainda, na primeira consulta, e depois eu começo a falar um pouco de uns assuntos mais específicos sobre o explante. Eu decidi abrir agora esse diário do explante com esse vídeo número 1, para falar com vocês um pouco sobre da onde eu acho que nasceu. Eu acho que, para eu falar do explante, eu vou falar um pouco sobre o implante, eu vou falar sobre um pouco a minha história com o silicone, com a prótese mamária, como que eu cheguei nesse ponto, por que eu coloquei. E eu acho que essa história, ela não é de hoje, ela não foi de ontem, eu já tenho há quase 16 anos, tá? Na verdade, eu acho que começou quando eu era criança. E eu, pensando nisso, falei, cara, eu vou abrir esse vídeo, vou começar a falar, vou começar a contar um pouco da minha história. E também peço pra você contar da sua, né? Você mulher que passou por uma história igual, diferente, parecida ou não, tanto faz. Eu acho que é legal a gente dividir um pouco essa história da mulher, sabe, desde criança, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente acredita. Eu já falei muito tempo aqui de maternidade, eu acho que eu sou mãe de menina, muitas de vocês são mães de meninos, ou vão ser um dia ou não vão ser, tanto faz. Eu acho que é importante a gente olhar um pouco para essa nossa história, para a gente poder melhorar, inclusive como mães, né, para melhorar essa geração de mulheres. O Brasil é um dos países que mais tem cirurgia plástica, mais tem busca por esses procedimentos estéticos extremamente agressivos. Uma cirurgia é muito agressiva. E eu jamais tinha essa visão quando eu coloquei o meu silicone, era algo que eu queria muito, enfim. Mas isso não é bom, sabe? É uma sociedade que precisa tanto se modificar, sentir que precisa se modificar para ser melhor, nunca é bom, sabe? Nunca é bom. E principalmente já faz 3 anos que eu estou em Portugal, então assim, eu vejo um pouco a relação delas com o corpo, como é diferente. E eu acho que pronto, eu não vou me estender muito nesse papo, porque eu vou voltar lá para quando eu era criança, vou falar sobre isso. E conforme a gente vai tendo esse bate-papo semanal, vocês deixem suas mensagens, suas perguntas, seja o que for, eu vou, né, de repente contando, daí eu paro um pouco, eu falo um pouco da consulta, volto, enfim. Eu acho que é um lugar bacana pra gente conversar sobre isso, tá bem? Cara, eu tenho uma lembrança muito... Eu tenho uma lembrança de ser uma criança que tinha uma autoestima muito baixa. Eu sempre dei muita importância para essa coisa da beleza. E hoje em dia, assim, há pouco tempo atrás eu fiz meu mapa astral, isso tá no meu mapa, se você acredita nisso ou não, mas eu acho que também tem um pouco da imposição das pessoas sobre a mulher, sobre a beleza da mulher. Mas a verdade é que eu tinha uma estima muito baixa, eu me sentia muito feia, e eu tinha, assim, um real sonho de crescer pra ver se eu ficaria uma mulher bonita ou não. Uma coisa meio doida, assim. Mas a minha infância, eu me lembro de me sentir assim, muito feia. Eu não era gorda, mas eu me sentia gordinha.
Eu tinha muita boneca, todas as minhas bonecas, eu gostava muito de brincar de boneca, de mamãe, essas coisas, eu gostava muito, e todas as minhas bonecas eram loiras, de olho claro, e eu não, né, sempre fui, agora eu estou aqui nas minhas colorações naturais, eu sempre fui morena, olho escuro, tipo, por mais que sabe assim, por mais que de certa forma eu tenha sido muito privilegiada no país que a gente vive, uma criança de classe média alta, eu, né, mesmo assim tinha uma autoestima muito abalada, sabe? O que acontecia comigo, eu tinha as perninhas muito grossinhas. Eu não sei exatamente de onde surgiu essa minha autoestima, porque a minha mãe em si não era uma pessoa que muito pelo contrário, ela me apoiava muito nesse, assim, não em ser mais bonita, mas em falar que eu era bonita e etc. E a minha mãe em si não era uma mulher que se criticava muito. Eu diria que minha mãe tem uma ótima autoestima e pronto, não era dela que vinha esse sentimento de rejeição com o corpo e etc. E eu não sei exatamente de onde veio, sabe? Mas eu acho que é porque eu tinha pernas muito gordinhas. Eu era aquele bebê que tinha aquelas pernas com 50 mil dobras. E aí eu fui crescendo com aquelas pernocas muito gordinhas. E eu acho que as pessoas comentavam muito isso. Eu não sei dizer, mas eu acho que sim. As pessoas falavam muito, perna, olha que perna gordinha, que gostosa, blá, blá. Mas eu realmente cresci achando que eu era gordinha e que eu era feia. Os meus amiguinhos também faziam piadinha disso, da minha perna ser gorda, tal. E isso me influenciou muito. Eu me lembro uma vez de eu conversar com uma amiguinha minha, e eu falar pra ela assim, olha, a gente vai crescer e a gente vai ficar muito bonita e eles vão, sabe, falar pra gente assim, vão se sentir mal por ter tratado a gente assim e etc. Então realmente eu apostava de criança todas as minhas fichas, que assim, espero que quando eu crescer, né, eu vá ser uma mulher bonita e tal. Assim, é meio doido até pensar nisso, porque eu era uma criança, e eu fui muito criança, assim, eu fui daquelas que brincou muito por, sei lá, 13, 14 anos de idade eu ainda brincava. Eu tenho, sabe, um negócio com umas coisas de criança até hoje, de boneca que eu gosto e tal, mas eu não sei, exatamente, eu vou dizer que eu não sei de onde surgia isso. Pra mim, a beleza era muito importante, e não ser bonita era uma coisa assim, tipo, estou fadada a ser, sabe, assim, um horror, minha vida vai ser péssima se eu não for uma pessoa muito bonita. Não sei de onde surgiu isso, não sei porquê, mas era como eu me sentia quando eu era criança. E aí, eu fui crescendo, né? E essa minha amiga, que eu falei essa frase, ela tinha 1 ano e meio, assim, a menos que eu, e ela começou a ter peitinho, ela começou a ter, né, a sofrer a transformação antes de mim, mesmo sendo mais nova. E aí a minha melhor amiga da escola também já tava lá com os peitinhos dela, etc. E por mais que eu tô fazendo assim, só que elas se sentiam até mal a respeito disso. Não era nada tipo, olha, já tenho, não. Era muito querer se esconder, querer... Eu lembro que elas não gostavam de pôr sutiã, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. E na escola, eu lembro que a gente tinha umas consultas, assim, na aula de educação física, tinha um dia que a gente pesava, media, falava se a gente, sabe, tinha uma conversa com a professora, a gente falava se a gente tinha menstruado ou não, era uma coisa assim tão difícil, as meninas ficavam todas assim, sabe, morrendo de medo de falar sobre isso, mesmo sendo mulher, a professora, tudo, e pronto, né, e essas pessoas começaram a ter antes de mim, as pessoas que eu andava muito, e eu comecei a ficar pra trás, e eu que achava que isso era muito importante. Até que um dia eu tava almoçando na mesa da cozinha, a minha mesa de almoço lá na cozinha, e eu bati assim meu peito na mesa e doeu. E aí eu pus a mão e tinha tipo um feijãozinho ali, né, um carocinho, e eu tipo, yes, né, tipo, pronto, né, tô crescendo, vou virar mulher, tá nascendo meus peitos e tal. Só que foi muito doido, porque meus peitos, tipo, ficaram muito pequenos, eles cresceram um pouquinho e ficaram lá pequenininhos. E por mais que assim, com o tempo eu fui crescendo, fui melhorando a minha estima, já não me sentia tão feia assim, já tava melhor, pronto, eu fui melhorando aos poucos. Essa história dos meus peitos não terem crescido, assim, muito, né, cresceram obviamente, ficaram pequenininhos, lindos, maravilhosos, hoje eu acho, mas na época eu achava a pior coisa do mundo. E isso me fazia colocar toda a culpa de todos os meus problemas naquilo, sabe? Eu gostava de um menino que não me dava bola. Não tenho peito. Eu tinha um ex-namoradinho que a gente tinha um rolo de volta, vai. Ele me rejeitava. Tá vendo? Se eu tivesse peito, ele não teria me rejeitado.
se eu ficava com alguém que não me ligava, ai, tá vendo? Putz, tá vendo? Se eu tivesse feito, assim, tudo na minha vida começou a se transformar. O fato de eu não ter peito faz com que isso aconteça. Eu dou risada, gente, porque hoje eu tenho uma maturidade muito diferente, mas eu era assim, e eu acho que muitas meninas são. Então eu acho importante a gente falar, por isso que eu acho que é importante a gente voltar e contar a história do começo, né? Porque atrás de um explante existiu normalmente uma história de uma estima baixa ou de alguma coisa que precisou ser resolvida com o implante. Eu não tenho nada a ver, assim, nada contra o silicone, eu tenho, vou contar como de certa forma ele também me fez bem, mas eu acho que assim, a gente acaba por ficar muito mal informada. E quando a gente é mal informada, a gente faz más escolhas, né? Então, assim, todo esse meu diário do explante, ele não é para condenar o silicone ou não, ou qualquer implante que seja. Ele é para fazer você se questionar até que ponto isso vale a pena, até que ponto se colocar nesse risco vale a pena. É uma cirurgia sempre arriscada. Por mais que seja menos arriscada do que outras, mas é sempre arriscado e a gente coloca e tem um tempo de melhora e tem muita coisa que acontece, né? Então eu quis conversar sobre isso e aqui eu vou deixar minha primeira parte, vou deixar para contar o resto da história na próxima semana, mas eu peço mais uma vez, dividam comigo a história de vocês, vamos começar a conversar sobre isso, a falar sobre como foi crescer sendo mulher, como você se sentia a respeito disso, do seu corpo e etc. Porque eu acho que é muito importante para a gente começar também a ajudar as nossas filhas e nossos filhos a compreenderem melhor essa mulher que tá aí, né? Que somos nós.